Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez e estou ao lado de Rosa Rinaldi. E no programa de hoje vamos falar sobre exercício físico e envelhecimento. Para conversar com a gente, convidamos a professora Nádia Lima, coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da UERJ. Professora, é um grande prazer tê-la aqui nos estúdios para nos dar a entrevista. O prazer é todo meu. Ok, Nádia, as dores no corpo, coluna e joelhos, estão entre as maiores queixas dos idosos. Isso é coisa da idade ou tem a ver com a falta de exercício, da prática de exercício? Eu posso dizer que tem a ver com as duas coisas. Sim. Com a idade, há a probabilidade, a tendência da gente ir perdendo massa muscular, perdendo a condição física, que pode levar a essas dores, né? O enfraquecimento da musculatura, da postura, acaba contribuindo, por exemplo, com... A partir de que idade isso surge? A força muscular, a massa muscular, na realidade, começa a diminuir a partir da terceira década de vida. Então, a gente não tem que esperar os 60 anos para achar que só a partir daí é que a gente passa a envelhecer. Na verdade, a gente está envelhecendo o tempo todo, né? E essa fraqueza pode levar a essas dores. Só que essa fraqueza, essa perda, ela pode ser combatida por um estilo de vida ativo, né? Por fazer exercício físico para combater esse enfraquecimento. E reposição de remédio também ajuda? Tem uma linha de pesquisas, né, que tem trabalhado com pessoas mais idosas, que vem trabalhando com suplementação de hormônios que a gente perde nesse processo de envelhecimento e que podem ser repostos, mas ainda há muita controvérsia em relação a esse tipo de tratamento, né? Há defensores e há aqueles que, quando a gente mexe com hormônio, começa a ter um certo medo, porque isso pode desencadear também uma série de outras coisas. Hoje disse muito que a prática de exercício não só melhora a parte física, como também ela combate, ela controla, ela trata, vamos dizer assim, né? A depressão, a ansiedade e o estresse, né? Isso é verdade. Também vários estudos já vêm mostrando que a pessoa que se insere no programa de exercício físico, ela melhora as condições psicossociais, né? Não só por questões biológicas, porque o exercício libera alguns hormônios, né, como a endorfina, que traz prazer para a pessoa, como também o próprio meio social, né? Só o fato da pessoa sair de casa, conhecer pessoas novas, se envolver com as pessoas, ter o apoio social dessas pessoas, né, dos amigos que vai fazer ali no programa de exercício, tudo isso traz benefícios psicologicamente também. Ajuda para esse sucesso, né? Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Fala-se muito hoje, eu sei porque na minha juventude não se falava tanto, em hidroginástica e pilates. Eles são específicos para a terceira idade? Não. Como eles surgiram? Por que surgiram? Qual é o benefício que eles fazem para a terceira idade? A hidroginástica, ela já é bem mais antiga que o Pilates, né? A hidroginástica, ela surgiu de trabalhos aquáticos, das pessoas que trabalhavam com natação e viram que o meio líquido fornece uma resistência interessante para fazer exercício e que, de uma certa forma, agrada mais os idosos por ser talvez mais prazeroso. Sim. Né? O meio líquido, música, aquele trabalho em grupo. Além do esforço não ser tanto, né? Dependendo de como se dê a aula, ela pode ser uma aula bastante intensa, porque nós temos hoje equipamentos que podem intensificar o exercício. Sim. Bem ativa, né? Mas de uma certa forma, por não ter muito impacto nas articulações, os médicos começaram muito a indicar, porque a gente sabe que também o idoso, a grande maioria ainda apresenta problemas como artrose, artrites, e que o meio líquido acaba favorecendo, por não ter impacto, não agredir mais ainda essas articulações. Mas não é exclusivo de idoso. E o Pilates? Como o Pilates também não é. Eu, por exemplo, faço e gosto. Tô parada nesse momento com Pilates, mas já fiz muitos anos e pretendo retornar, porque é um exercício muito importante para a postura. Que foi, na verdade, desenvolvido mais na área da fisioterapia. Inclusive, precisa ter a formação em fisioterapia para trabalhar com Pilates, né? E ter o curso específico de Pilates.
E que é muito favorável para o idoso, que não é exclusivo, isso que eu ia não é perguntar exclusivo para idoso, mas é muito favorável porque um dos grandes problemas com o avançar da idade, justamente pelo que a gente começou a conversar, a fraqueza muscular, acaba alterando muito a postura do idoso, né? Há muita probabilidade do idoso desenvolver uma hipercifose, que a gente chama, que é o corcunda. Essa mudança da postura pode trazer um risco maior de quedas, que a gente sabe que é um problema de saúde pública para o idoso, né? E o Pilates trabalha muito essa questão da postura. Então, por isso que também vem sendo muito indicado e procurado pelos mais velhos, mas também não é uma atividade exclusiva. Porque o alongamento, né, é uma coisa que você faz desde criança, né? Que deveria, a criança, né? faz sem saber que aquilo é um exercício, né? Exatamente. A partir do momento que você começa a saber que é um exercício, você vai largando de lado, né? Ô, Nádia, Você não vai. queria saber quais os cuidados mais específicos para o idoso sedentário antes de iniciar essa atividade. Na verdade, o ideal é não começar aos 30, é fazer desde sempre. Desde Isso. criança, quando a gente faz por brincadeira, por Isso. lazer, e continuar a vida Tendo inteira. em vista a idade, né? Intermediária entre 30 e 40 Exatamente. anos. Entre 30 e 40 começa a ter uma perda ainda não muito avançada e que depois começa a avançar muito com a idade. Então, o ideal é que a gente faça sempre, a vida toda. Para quando chegar na chamada terceira idade, já não ter perdas que impactam significativas, muito significativas, Deve exatamente. fazer exercícios antes de deparar com esse problema, né? Exatamente, De perda mas de massa. se eu sou uma pessoa sedentária, em Sim. qualquer idade, mas quanto mais velha a pessoa, esse cuidado deve ser redobrado, né? Se eu sou sedentária e quero começar, é muito importante uma avaliação clínica e física, né? Clínica com Recomendação médico, médica, então. Principalmente cardiologista, porque o risco maior é no De sistema. esforço, né? Exatamente, mas também um clínico geral, ortopedista, né? Porque pode ter uma artrite, uma artrose, um problema que não é que vai impedir de fazer o exercício, pelo contrário, mas o professor de Pra não se educação agravar, física né? precisa Precisa saber para poder orientar adequadamente o exercício. Hoje em dia a gente não fala mais de avaliação médica para proibir o outro de fazer. Pelo contrário, todo mundo pode fazer. Agora, a gente precisa saber quais são as limitações da pessoa. Desde que esteja cercado de... Pegando cuidado. esse gancho do que você falou, eu vou te fazer uma pergunta que me incomoda profundamente. Academias em praça pública. Ninguém está ali para recomendar nada. Elas são feitas, por incrível que pareça, onde não tem árvore, ao sol. Que é para a pessoa torrar bem, né? Quer dizer, ele sai bem bronzeado, o idoso sai de lá bronzeadíssimo. Não tem ninguém que diga qual aparelho você faz. Então, às vezes, você vê as pessoas fazendo exercício com uma dificuldade incrível, com risco até de piorar o que elas têm. E virou moda, né? Agora, qualquer cidade do interior ou grande cidade tem academia na praça. O que você acha disso? Bom, aqui no Rio de Janeiro, essas academias começaram com uma equipe profissional. Sim. Professor de educação física, um Era um enfermeiro, projeto. era um projeto que, infelizmente, nessa gestão atual da prefeitura, primeiro eles terminaram com a parte da tarde, agora muitas praças já estão sem orientação e, de fato, isso que você está levantando é importante, muitas pessoas vão para ali e fazer de qualquer jeito que acaba trazendo Piorando, às até vezes. algum prejuízo para a pessoa. Com o projeto que existia no Rio de Janeiro, inicialmente, aqui a UERJ, o nosso grupo, no nosso laboratório, né, no LabSal, que é onde eu faço as minhas pesquisas, estou vinculada, a gente foi convidado para fazer uma parceria com essas academias. E a gente fez vários estudos, inclusive a gente era responsável por treinar os professores que iam para essas praças. E a gente fez vários estudos, agora que estão começando a ser publicados, inclusive, mostrando que tem um benefício muito grande essas academias. Que só o fato do idoso, aqueles que não têm condição de pagar uma academia, um clube para fazer seu exercício, eu vejo sim como uma potencialidade de um espaço para que a pessoa saia da inércia, saia do sedentarismo, conviva com outras pessoas. A gente fez estudo com essas academias, tanto com a questão do aspecto psicológico quanto físico. Tem uma dissertação defendida pelo professor Ricardo, que era dessa secretaria, em que ele mostra um efeito hipotensivo, ou seja, de diminuir a pressão arterial após o exercício, bastante significativa naqueles exercícios daquelas academias. Importante isso. Só que
você tem razão, né? Quando eu só ponho os equipamentos lá, sem ninguém para orientar. Nádia, o professor Ricardo a que você se refere é da UERJ? O professor Ricardo Cordeiro, Sim. ele, na realidade, fez mestrado sob a orientação de um professor daqui da UERJ, o professor Paulo Farinati, que é coordenador do LabSal. E agora ele é nosso aluno de doutorado. Está fazendo prova agora para ser nosso aluno de doutorado. Mas ele vem trabalhando no laboratório com a gente há algum tempo, mas ele não é professor da UERJ. Na época dessa pesquisa, ele trabalhava na Secretaria de Envelhecimento Saudável, que a prefeitura mantinha. Tem tudo a ver com idoso. Tudo a ver com idoso, mas que infelizmente, inclusive, ela foi extinta, né, na nova prefeitura. Agora, uma pergunta. Esse LabSal, qual é o tipo de serviço para os idosos que ele oferece? O LabSal é o Laboratório de Atividade Física e Promoção da Saúde do Instituto de Educação Física e Desportos daqui da UERJ. Funciona no 8º andar. E lá a gente oferece diferentes serviços para diferentes populações e uma exclusiva para idoso, que é através do projeto de extensão universitária chamada Idosos em Movimento Mantendo a Autonomia. Mas peraí, eu sou idosa. Como é que eu faço? Aqui, aonde eu me dirijo? Eu me inscrevo? Como é que é? Nós temos no laboratório uma secretaria que acolhe inicialmente o idoso que está nos procurando para entrar no projeto, e lá eles pegam os dados e, no momento agora, infelizmente, numa lista de espera, porque o projeto está com todas as turmas cheias. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Esse projeto, as pessoas ficam estanques lá ou saem para dar entrada para outros? É estanque. Na realidade, agora a gente está fazendo isso, a gente faz o levantamento daqueles que faltaram, porque nós temos normas no projeto. Né? Uma triagem. E também porque a gente tem normas, a pessoa, como tem uma fila grande de espera, não pode ficar faltando. Quando tem um X percentual de falta, a gente corta esse idoso para dar oportunidade para o novo. Mas ele é um projeto contínuo, a pessoa fica o tempo que desejar. Professora, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, né, do programa. E eu gostaria que você dissesse alguma coisa para os idosos, orientasse, deixasse uma mensagem positiva para aqueles que estão nos ouvindo. Eu costumo falar isso para os meus alunos quando eu dou aula sobre exercício e envelhecimento. Extremamente simples. Quanto menos a gente faz, menos a gente consegue fazer. Então, o segredo da vida é se mexer, é fazer sempre. Exercício sempre. Exercícios, atividades. É levantar agora, largar o controle remoto. Isso. E se mexer. Seja com exercício físico orientado, que é o melhor. Seja se envolvendo o máximo quanto possível em atividades que mexam o corpo no dia a dia, né? Mas também não só isso, né? Colocar a cabeça também para pensar sempre em coisas novas, aprender. Estar ativa, né? Qualquer idade. Professora, teria algum contato, assim, para deixar para os ouvintes, para caso queiram fazer alguma pergunta, hein? Eu posso deixar meu e-mail. Pode. nadias@gmail.com. Pode repetir, por favor? nadias@gmail.com. Agradecemos a sua preciosa presença, que muito nos honrou. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. E aos nossos ouvintes, obrigado pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Apresentação: Diva Pérez e Rosa Rinaldi. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.